Palavra da Verdade, devocional de 28 de outubro, Sola Gratia. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. No capítulo 1 da Epístola aos Efésios, em sua ação de graças inicial, Paulo já havia falado do fundamento da igreja, que é o eterno propósito de Deus Pai. Ele havia ressaltado em sua oração de louvor que Deus Pai escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, aqueles que compõem seu povo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. E àqueles que Deus escolheu em Cristo, o Pai, em seu amor, também os predestinou para Cristo, a fim de adotá-los como filhos amados, segundo o seu bel prazer, para o louvor da glória da sua graça, concedida a nós no amado que é Cristo Jesus. O significado da expressão louvor da glória de sua graça é que, olhando para o modo como Deus salva pecadores indignos, os homens podem reconhecer a glória da graça de Deus. Esse eterno propósito de Deus Pai foi realizado historicamente na obra de Deus Filho, que nos redimiu por seu sangue, isto é, nos libertou da culpa do pecado por sua morte sacrificial e nos conquistou a remissão, que é o perdão total dos pecados, o cancelamento da dívida. O perdão concedido por Deus em Cristo aos seus eleitos é total, porque é segundo a riqueza da sua graça. E as bênçãos dessa redenção foram aplicadas em nós por Deus, o Espírito Santo, que a derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade proposta em Cristo por meio do Evangelho, capacitando-nos a crer e selando os que creram no Evangelho para o dia da redenção a ser consumada no final dos tempos. O Espírito Santo é o sinal de reconhecimento e posse, assim como a garantia e o antegozo da libertação definitiva prometida. Veja que as três pessoas da Trindade cumprem um papel na obra de redenção do povo de Deus e ressaltam a natureza graciosa dessa redenção. Toda a glória da graça do Deus triuno brilha nesse capítulo 1, com destaque para a natureza incondicional, soberana e suficiente dessa graça. Incondicional porque tudo foi planejado antes da fundação do mundo, antes que os eleitos tivessem feito o bem ou o mal. Soberana porque tudo foi planejado não segundo qualquer previsão de fé ou de obras da parte dos eleitos, mas segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e conforme o conselho da sua vontade. Expressões correlatas usadas 3 vezes no capítulo. Ainda é uma graça suficiente porque ela realiza a redenção da igreja do início ao fim. O Pai ordenou, o Filho realizou e o Espírito Santo aplicou a obra redentora na vida dos eleitos. Depois de falar do fundamento da igreja, Paulo fala então neste capítulo 2 acerca do que podemos considerar a criação da igreja. E aqui novamente sua graça brilha com intenso fulgor contra o pano de fundo das trevas que envolvem o pecador sem Cristo. A expressão "ele vos deu vida" não está no texto original, sendo um acréscimo do tradutor para dar melhor sentido ao texto em português. Mas ela não contradiz o ensino geral do parágrafo. No entanto, a ênfase dos versos 1 a 3 é o estado de depravação total em que estávamos antes de Deus nos dar vida. A expressão-chave é mortos em delitos e pecados. O morto é caracterizado pela inércia, a incapacidade de responder a qualquer estímulo externo. Além disso, o morto também é caracterizado pela crescente decomposição. As duas ideias estão presentes aqui e são aplicadas ao nosso estado espiritual sem Cristo. A fim de deixar claro esse estado de impotência contra o pecado, Paulo ressalta que andávamos em delitos e pecados sob a influência de 3 forças que estabeleciam nossa escravidão. O curso deste mundo, no verso 2a, no original este século, contrastando com os séculos vindouros, no verso 7, o diabo, chamado aqui de príncipe da potestade do ar e espírito que agora atua eficazmente nos filhos da desobediência, e as inclinações da nossa carne, sendo esta a influência interior, provinda de um coração endurecido pelo engano do pecado. E é aqui que éramos responsáveis por nossa escravidão, pois as tentações de Satanás e do mundo
encontravam terreno fértil em nossa vontade caída. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos não apenas incapazes, mas voluntariamente indispostos a uma resposta positiva ao Evangelho. Como poderíamos sair desse estado de total depravação? O que seria capaz de nos tirar desse lamaçal? É a pergunta que surge naturalmente diante desse quadro tão desesperador. Paulo responde no verso 4, onde a cena muda. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, conclui ele pela primeira vez. E nesse contexto de escravidão e morte, brilha novamente a luz da graça. E aqui novamente ela se mostra como graça incondicional, soberana e suficiente. Podemos ainda acrescentar graça irresistível. Por sua graça, Deus nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Aqui o apóstolo repete a mesma fraseologia do capítulo 1, versos 20 e 21, quando falou da ressurreição, ascensão e entronização de Cristo. Portanto, ele está afirmando que Deus, por sua graça, não apenas nos deu vida, mas nos faz reinar com Cristo. Sem Cristo, a expressão que nos descrevia era mortos e escravizados em delitos e pecados. A partir da intervenção soberana e irresistível de Deus, passamos a ser descritos como vivificados e reinando com Cristo. Ao processo pelo qual Deus nos vivifica, damos o nome de regeneração, que é a implantação da vida espiritual da nova criação no coração do pecador, marcando o início de uma nova vida, de uma pessoa que foi radicalmente renovada. Assim, pela intervenção compassiva e soberana do Deus triuno, nasce a Igreja de Cristo. E qual o propósito de Deus ao resgatar pecadores mortos e indignos? O verso 7 responde: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui está outro atributo da graça divina. Ela é supremamente rica e abundante. Até mesmo a resposta de fé requerida do pecador é um dom dessa graça. Tudo o que foi dito até aqui no capítulo não deixa dúvidas. É pela graça que somos salvos mediante a fé. Mas nada disso vem de nós, inclusive a fé. É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É verdade que nós é que cremos, mas só cremos porque Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou e porque em seu amor gracioso nos deu vida. Maravilhosa graça, transbordante graça, suficiente graça. Se Deus fosse apenas justo, todos os homens já viveriam para sempre no inferno, atormentados eternamente por sua ira. O pecado não torna o homem apenas indigno de qualquer favor da parte de Deus. Ele também o torna incapaz de responder a Deus de maneira satisfatória. A doutrina da salvação ensinada pela Igreja medieval postulava que o homem precisava cooperar com Deus na sua salvação, com boas obras e o pagamento de indulgências, os certificados de perdão que supostamente garantiam às almas a saída do purgatório para o céu. A Igreja reconhecia a necessidade da graça, mas acrescentava as obras como um complemento. Contra essas heresias, os reformadores pregaram o princípio bíblico sola gratia, somente a graça. Na tese de número 62, Lutero afirmou: o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Esse Evangelho da Graça combate todo orgulho, toda arrogância e toda autossuficiência humana. Ele também pode pôr fim ao desespero humano, pois não há pecador tão depravado que a graça não possa alcançar. Na verdade, a Escritura nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, em Romanos 5:20. Por fim, a doutrina da salvação pela graça nos motiva à adoração. Ela nos leva a cantar: maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo,
faço do céu meu alvo pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça! É imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Sola Gratia. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.